Intenções para a Santa Missa. Em ação de graça pela passagem de aniversário de nossos dizimistas, Maria do Carmo Peixinho e João Soares Filho, Ana Soares César e por todos os dizimistas aniversariantes. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E vocês que nos acompanham através das redes sociais ou através da Radioatividade FM, sintam-se todos acolhidos em Cristo Jesus. São muitos os desertos em nossa vida. Trilhá-los com segurança só nos é possível com a ajuda do Senhor. Meditemos esse mistério e celebremos com alegria. Fiquemos de pé para iniciarmos a nossa Santa Missa, cantando. Todos reunidos na casa de Deus, cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor, e tua bondade nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Deus nosso Pai e o amor de Jesus Cristo nosso Senhor estejam sempre convosco. É Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs reunidos para celebrar o santo sacrifício do Senhor, somos chamados por Deus no seu amor a pedirmos a libertação de todo o mal, pedirmos a libertação de todos os nossos pecados. Conscientes que somos pecadores, cantemos implorando a misericórdia de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflinjas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome, mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser também da sua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Betsebeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim, ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. Foi então, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passa fome, mas aos que o buscam, o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a
Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gostaria de iniciar esta homilia saudando o meu irmão, o seminarista Hermânio, que está no último ano da teologia. Um grande irmão de caminhada que nesse período de férias, com todos os outros seminaristas, também dedica um tempo para a missão e visitar a nossa comunidade. Então seja bem-vindo, Hermânio, e também gostaria de saudar a cada um de vocês aqui presentes e os nossos muitos irmãos que nos acompanham pela internet e os rádio ouvintes da Rádio Atividade FM. Irmãos, estamos bebendo de toda a graça que os evangelhos desses dias estão nos trazendo. A grande pergunta que brota de todos esses evangelhos no tempo comum é a pessoa de Jesus Cristo. E nele esta interrogação: quem é Jesus? Nós que estamos vivendo a experiência no tempo comum de enxergar os grandes feitos de Jesus de Nazaré, aquele que acalma o mar na tempestade, aquele que cura diversas doenças, aquele que ressuscita os mortos, e hoje aquele que expulsa o poder do maligno da vida de 2 homens possuídos pelo demônio. Diante de tudo isso, nós nos perguntamos: quem é este que até os espíritos maus obedecem? Esta pergunta, ela não pode ser estéril, nascer e não gerar em nós, na nossa comunidade, na nossa vida, uma resposta concreta. Porque do contrário,
Jesus, na nossa vida hoje, vai se tornar uma história do passado. Se os evangelhos desses dias querem nos apresentar a grande força e o poder de Cristo, que é Deus no meio dos homens, hoje esta força continua sendo a grande resposta que todos nós procuramos. O sentido de ser cristão, de ser católico, está nessa resposta. Na força do Evangelho que ainda é atual para os nossos dias. Como diz o autor do livro dos Hebreus, Jesus ontem, hoje e sempre. Se nós contemplamos aqui, segundo a narração de Mateus, Jesus que na mesma região do mar, onde nós ouvimos os últimos evangelhos, encontra nesta região dos Gesarenos 2 homens possuídos por demônios, por legiões demoníacas, como diz um outro evangelista. E nós vemos Jesus que se aproxima desses homens que causavam grande terror, porque a possessão gera isso, a destruição da imagem de Filho de Deus que está no coração da pessoa humana. E nós vemos Jesus que se aproxima e com a sua autoridade manifesta a presença daquele mal. É interessante, prestem atenção, que os homens da época não sabiam quem era Jesus. A pergunta, quem é Jesus? Eles não sabiam responder. Mas a narração que hoje nós ouvimos dá a resposta. E a resposta não vem da boca dos discípulos que acompanhavam Jesus. A resposta não vem daqueles homens e mulheres que viam Jesus fazer os milagres, as curas, mas vem da boca do próprio maligno. O autor da carta de Tiago, do livro de Tiago, melhor dizendo, diz que o demônio, ele crê e treme. Ele acredita que Deus existe. O demônio é crente. Ele crê e estremece de medo, porque ele sabe que Deus é real. Mas nós, seres humanos, por causa do limite do nosso coração, do nosso modo de enxergar, muitas vezes nós não acreditamos. E aqui dos lábios, da boca daqueles 2 homens, o mal diz: Jesus, sabemos quem tu és. Eles sabem quem é Jesus. Mas, mesmo que eles acreditem, eles estão subjugados, sob o poder de Jesus. E Jesus, com uma palavra, expulsa o mal da vida daqueles homens. O que é que isso diz respeito a nós hoje? O grande inimigo da igreja não são os homens que não creem. A igreja não tem como inimiga forças políticas, ou reis, ou poderes que são contrários a ela. Não são as ideologias as inimigas da igreja, nenhuma delas. Nem o capitalismo desenfreado, nem o comunismo, nem o socialismo, nem a idolatria. O grande inimigo da igreja, e também nosso, tem um nome: é o demônio, Satanás. Mas nós contemplamos aqui Cristo, o fundador da igreja, que com uma só palavra expulsa o mal, exorciza o mal da vida daqueles 2 homens. Este evangelho diz respeito a nós. Se a nossa vida ela vai ao encontro de Jesus, e se nós deixamos que Jesus venha ao nosso encontro, todo o mal que ainda existe em nós é tirado da nossa vida pela força e pelo poder de nosso Senhor e Salvador. É o que o Salmo diz:
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Porque Deus ouve o clamor do nosso coração humano, que por vezes também é atingido pelo mal, pelo maligno, que anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem devorar. E ele faz tudo isso, o mal, com uma sutileza, sugerindo o pecado, nos afastando do caminho de Cristo, dizendo que não vale a pena ser católico, dizendo que não vale a pena a confissão e a Eucaristia. É assim que o mal age. É assim que ele se apossa da nossa história, da nossa vida. Mas Jesus hoje, ele vem ao nosso encontro. E nós que viemos ao encontro dele, somos agraciados, porque com uma palavra, com a força do seu poder, ele afasta todo o mal que ainda existe em nós, no mundo, nas nossas famílias, ao nosso redor. A liturgia de hoje nos apresenta por vários momentos, a primeira leitura, os Salmos e o Evangelho, esta realidade do mundo dos anjos. Deus criou os anjos bons, todos eles foram criados bons, são aqueles que nos guardam, como guardaram a Agar e Ismael lá no Gênesis. Mas também nos apresenta essa realidade dos anjos maus, aqueles que foram criados bons por Deus, mas se rebelaram contra o Criador e se tornaram maus. Nós vivemos uma luta constante, uma luta, uma eterna luta, que só vai terminar no dia que nós formos ao encontro do Senhor, depois da nossa morte. Por isso que Jesus nos ensina, no Pai Nosso, 2 pedidos especiais: livra-nos da tentação e livra-nos de todo mal, do poder do mal. Não vamos esquecer isso, porque esta luta também é nossa luta. Jesus libertou ontem, liberta hoje e sempre nos libertará da força e dos poderes das trevas que estão aí no mundo para destruir os filhos de Deus. Mas esse Jesus, que é a força de Deus, que vem ao nosso encontro, nos liberta para que sejamos verdadeiramente livres, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, elevar a Deus nossas preces, os nossos pedidos. Com medidas de justiça, afastando o conflito e a discórdia, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. para que os marginalizados e sofredores recebam o carinho da hospitalidade e sejam resgatados. Ouvi nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor.